O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar e condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, algumas passagens deste evangelho que acabamos de escutar são tão significativas em nossa prática de fé que vale a pena repeti-las. E vale a pena redobrar a atenção, não só a atenção do ouvido, mas, sobretudo, a atenção do coração e da consciência. Deus amou tanto o mundo que Ele mandou seu Filho unigênito. Mas o Filho de Deus não veio para julgar e condenar, e sim para que o mundo por Ele seja salvo. Pode haver uma prova de amor mais convincente do que esta: enviar o Filho único, mesmo prevendo quantos riscos e ameaças ele haveria de enfrentar? Essa passagem faz calar muitos cristãos fundamentalistas, falsos moralistas, que costumam colocar Deus como inimigo do mundo e o mundo como inimigo de Deus, jogar um contra o outro e convocar seus fiéis seguidores para formar um mundo à parte, com a promessa de que estão salvos. Só por isso já estão salvos. Não, nada disso. Deus ama este nosso mundo, obra-prima de suas mãos, e ninguém tem o direito de roubá-lo das mãos de Deus para entregá-lo ao diabo. Essa passagem também cria mal-entendidos na mente de outro tipo de pessoas. Pessoas que se sentem incomodadas com as restrições impostas pelo mandamento de Deus. Essas restrições são ordenadas em nome da fraternidade, em nome do amor. Por isso, elas desagradam a quem só conhece o amor a si mesmo, a quem só adora a sua própria imagem. Esses talvez pensem: que bom, se é assim, se Deus não vem julgar e condenar ninguém, nós estamos absolvidos, livres de toda culpa. Na verdade, minhas irmãs e meus irmãos, Jesus transfere a tarefa de julgar e condenar para outras instâncias. E a primeira dessas instâncias é a consciência de cada um. O julgamento é esse, acrescentou Jesus.
A luz veio para o mundo, mas os filhos do mundo preferiram as trevas, porque suas ações eram más. Por conseguinte, cada um é livre. Cada um livremente faz a sua escolha entre a luz e as trevas e se torna o único responsável pelo que escolhe e pelas suas consequências. A segunda instância de julgamento, Jesus revela em um outro episódio dos Evangelhos. Um dia, ele caminhava na direção da Judéia e tinha que passar por uma aldeia da Samaria chamada Gerasa. Mas os gerazenos não lhe permitiram atravessar sua aldeia, porque samaritanos e judeus eram inimigos. Quem vai para a terra dos nossos inimigos não passa em nosso povoado. Então os discípulos ficaram cheios de indignação e pediram: Mestre, manda que caia fogo do céu para castigar esse povo. Ao que Jesus replicou: que espírito é esse que domina vocês? Eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E logo a seguir ele acrescentou: quem julga vocês é a palavra. Sim, minhas irmãs, meus irmãos, a palavra é também o meu juiz. E esta é a segunda instância. A palavra que eu usei um dia para prometer fidelidade à minha fé no dia do batismo. A palavra que eu usei para prometer fidelidade à pessoa amada no dia do meu casamento. As juras de fidelidade aos amigos. O compromisso assumido e verbalizado com os meus companheiros de luta e assim por diante. Se eu digo diariamente: Pai nosso que estais no céu, e a seguir permaneço indiferente à sorte dos meus irmãos, fecho os olhos para uma política desumana que oprime os mais fracos, ofendo o meu semelhante, eu estou traindo a palavra empenhada. Estou negando na minha conduta a oração que eu fiz na minha fé. Esse comportamento de Deus não significa omissão, e sim diferença de julgamento. O julgamento divino se funda na misericórdia e não em leis de tribunais humanos. Só tem uma coisa: a misericórdia é infinitamente mais exigente do que um código de direito civil. Este impõe obediência às leis estabelecidas, enquanto a misericórdia divina exige conversão, autenticidade de vida, de forma que ninguém escapa à voz da própria consciência, e essa também é a voz de Deus. No final das contas, nós é que nos inocentamos ou nos condenamos nós mesmos. Deus apenas confirma a nossa livre escolha. Pensando bem, minhas irmãs e meus irmãos, temos necessidade de ter Deus como nosso juiz. Temos sim, e queremos isso, porque nós não confiamos na lisura, na imparcialidade dos tribunais humanos. O que seria de nós se não pudéssemos contar com um juiz acima de todos os juízes desse mundo, de todos os supremos tribunais? Ainda essa semana, nós estamos assistindo a uma prova incontestável dessa verdade. Em pouco tempo, o mesmo tribunal que assinou a condenação de um réu famoso, reconheceu a falsificação das provas e assinou a sua inocência. E agora, quem indenizará o povo brasileiro dos enormes prejuízos que essa condenação acarretou? Quem vai reparar
os danos morais, das feridas abertas em nossa alma, e que nos faz agora confiar menos na justiça e na isenção dos nossos próprios juízes. Precisamos também desse Deus como nosso juiz em nossas causas pequenas na convivência dia a dia. Quantas vezes somos vítimas da maledicência? Quantas vezes somos julgados e condenados com base em boatos e mentiras e sentimos profundamente a nossa alma ferida? Podemos recorrer à instância da própria consciência, mas não basta. Podemos contar com o apoio de alguns poucos amigos que nos conhecem e em nós confiam, mas não basta. Nada se compara à aprovação daquele único que nos conhece até em nossas mais secretas intenções. Deus é o único juiz plenamente confiável. Além disso, Ele nos dá tempo sem prazo definido, para a nossa conversão e o nosso arrependimento. Foi Jesus quem falou disso na parábola das duas sementes. Os operários do campo procuraram seu patrão e disseram: Senhor, a semente boa desabrochou ao lado da semente nociva. Queres que a gente vá e corte logo a má semente para salvar o crescimento da semente boa? Mas o patrão disse: não, deixai que cresçam as duas ao mesmo tempo. Quando chegar o tempo da colheita, eu mesmo vou separá-las e vou dar a cada um o destino que merece. Esse é o prazo de Deus, o tempo da colheita. Quando é o tempo da colheita? Quem sabe? Quem saberá? Por isso Jesus adverte: estai atentos e vigilantes, porque não sabeis o dia e nem a hora. E é desta forma que nós ficamos sabendo que a última sentença sobre as nossas vidas está nas mãos de Deus, somente nas mãos de Deus. Ela não será proferida por nenhuma pessoa humana. Nenhum tribunal humano, nenhum governo, nenhuma autoridade religiosa, nenhum papa, ou bispo, ou sacerdote, ou rabino, ou seja quem for, mas exclusivamente pelo Pai da misericórdia. Aceitar estas verdades não combina com os poderes constituídos deste mundo, quando eles são ocupados por déspotas, tiranos, ditadores, por figuras que, para legitimar os seus planos de dominação, precisa de um Deus com chicote na mão, autoritário, intolerante. E praticar estas verdades não combina com atitudes de infantilismo, de servilismo, de subserviência, de submissão. Supõe e exige cristãos lúcidos, maduros na fé. Nossa prática de fé está intimamente associada com o nosso ser livres. Foi para viver na liberdade, diz São Paulo, que vós fostes libertados pelo Cristo. E São Tomás de Aquino escreve: liber causa sui, quer dizer, livre é aquele que se determina a si mesmo, que tem em si mesmo o princípio de sua conduta e que não precisa de nenhuma outra pressão, além da própria consciência. Pois bem, os cristãos assim guiados por convicções de uma fé esclarecida, não têm necessidade de ser advertidos, vigiados, proibidos, controlados, monitorados. Não, são estes que têm o poder de renovar a sociedade em nome do Evangelho. A estes não interessa julgar ou condenar. Com Jesus, aprenderam as lições da misericórdia. Aprenderam a se compadecer das pessoas sem perguntar se elas são boas ou se elas são más, mas simplesmente porque são todas filhas do mesmo Pai,
e se tornarão boas, melhores, na medida em que forem tocadas pela compaixão. Mesmo, pois, quando nós temos toda a razão de condenar as atitudes de uma pessoa, não nos tornamos os seus juízes. Essa parte entregamos completamente a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, nesse tempo da Quaresma, deixemos que Deus seja o nosso juiz. É natural que tenhamos um certo medo de quem sabe tudo sobre nós, até as nossas intenções mais secretas. É desse medo que Jesus veio nos libertar. Ele veio nos revelar a verdadeira face de Deus, de um Deus demasiadamente compassivo, que antes de ser poder é amor. Para Ele, nós nunca somos completamente maus, porque somos objetos do seu amor. E o amor com que Ele nos ama possui uma única razão, a de sermos seus filhos e filhas destinados a voltar um dia para a casa do Pai. Diante de um tão grande mistério, o evangelista São João escreve assim: filhinhos, é assim que ele diz, filhinhos, filhinhos, se o vosso coração vos acusar perante Deus, tranquilizai o vosso coração, porque Deus é maior do que o vosso coração. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.